Queridos, nós vamos começar uma série chamada Deus é Soberano. Deus é soberano. Não é um assunto muito aconselhável para os pregadores, se eles quiserem encher as suas igrejas, mas mesmo os que desejam encher a igreja, eles têm que ser fiéis à palavra de Deus. E a palavra coloca esse atributo de Deus como sendo o atributo dos atributos. Depois do amor. Tá calor, né? Não conseguimos ligar o ar. Então os irmãos aguentem aí. Se der para abrir lá as portas do fundo, seria bom também para dar uma circulada de ar. Tem problema na parte elétrica. Cadê os eletricistas aí da igreja? Esse assunto, deveria ser normal, deveria ser um assunto importante, comum, fácil de entender, mas por conta da nossa queda, por conta do que aconteceu lá no jardim, onde nós nos rebelamos contra Deus, né? Onde nós decidimos trilhar um caminho autônomo, longe da opinião e dos preceitos, do que Deus deseja ou quer. Nós passamos a desenvolver um raciocínio que não cabe muito esse tipo de doutrina, esse tipo de verdade. É como se você fosse Windows e tentasse se instalar um Apple, né? Um iCloud, sei lá como chama, né? iOS. São incompatíveis, então tem que haver uma mudança, um novo nascimento verdadeiro para que isso aconteça, para que a gente possa entender. Então, enquanto eu vou pregando aqui, você vai clamando, fala assim, Senhor, que eu possa entender. Hoje vai ser bem light, a gente vai começar a entender, porque, irmãos, toda vez que a gente mexe na natureza de Deus, quando a gente fala sobre a natureza de Deus, a gente tem que ter muito temor. Não pode ir além e nem aquém. Se você for aquém também, aquém do que a Bíblia diz, você pode estar apresentando alguém que não seja Deus. Ora, se nós somos adoradores, quem é adorador aqui? Porque a Bíblia diz que existem falsos adoradores, não é verdade? Então, o que é um falso adorador? É um adorador, ele adora, mas por que ele é falso? Porque ele adora alguém que não é para se adorar. Então, é muito fácil nós criarmos um Deus na nossa cabeça. Muito fácil, irmão. O ser humano, se você for conversar com 10 irmãos, você vai ver que cada um tem uma maneira de entender Deus. Fala para o teu irmão aí do lado assim, é fácil resolver esse problema. Pare de entender, de enxergar Deus da sua maneira. Enxergue da maneira da Bíblia. Ai, que legal. Não só enxergue, mas submetamos-nos à maneira bíblica. E aí a gente começa já com um texto. Eu não sei se o Luiz viu lá, mudou. Eu estava vindo para cá, Deus me deu esse texto. Quase vindo para cá, né? Quase saindo de casa. Está em Isaías 45, versículo 7, que diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, as nuvens chovam justiça, abram-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes, ou a tua obra não tens mãos? Está vendo a fonte de onde Paulo tirou Romanos capítulo 9?
Foi daí. Por que que Paulo tirou? Por que que Paulo escreveu Romanos 9? Nós vamos citar no Romanos 9, não hoje. Romanos 9 é um desenvolvimento. Mas Romanos 9 fala exatamente isso. Né? Que nós somos e nós somos criados por Deus. E não tem, e ele pergunta lá em Romanos, tem um oleiro poder, o barro poder dizer para o oleiro, o barro dizer para o oleiro, por que me fizestes assim? Ou não tem autoridade o oleiro fazer o vaso da forma que lhe apraz? Então nós vamos conhecer a Deus. Irmãos, é muito importante, fala para o teu irmão, é muito importante que você receba essa revelação. Tá? Por quê? Porque senão nós estaremos correndo risco de estarmos adorando não Deus, um Deus que não é Deus. Se você adora um Deus que não é o Deus da Bíblia, apresentado na Bíblia, um Deus com características humanas horríveis, nós estaremos sendo mais um pagão no mundo. Que é assim que os pagãos enxergam Deus. Uns enxergam Ele como uma força, outros como uma energia, né? Ainda bem que, para mim, não é energia, senão a gente tem que pagar caro aqui, né? Mais caro ainda. Né? E outros enxergam como uma filosofia de vida, outros enxergam como leis soltas. Então, nós vamos começar a falar sobre Deus. Se tem um assunto, irmãos, temos que nos gloriar de alguma coisa, é de conhecer a Deus. Fala para assim, o teu objetivo nessa vida aqui é adorar a Deus. E para adorá-lo, você precisa conhecê-lo. Amém? Nós somos criados para isso. Então, nós costumamos imaginar Deus, irmãos. Primeira coisa errada, né? Imaginar Deus. A gente tem que ver o que a Bíblia fala e acreditarmos no que ela diz e acabou. Mas nós somos inteligentes, temos cabeça, temos pensamento, então nós imaginamos Deus. E nós, em geral, imaginamos Deus, irmãos, como reinando. Amém? Quem imagina Deus reinando aqui? Só que a gente imagina Deus reinando no céu. Então a gente aprende desde pequenininho a chamar Deus o quê? De papai? Papai do céu. Tinha uma música antiga que o camarada falava assim, Deus no céu, na terra eu. Deus no céu, na terra eu. Então é a ideia do mundo. Como Deus pudesse reinar, Ele é joia como Deus, mas Ele tem um lugar, Deus tem um lugar. Como as pessoas dizem assim, falar de Deus tem que ser na igreja. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui eu sou santo, lá fora, né? Aqui meu pulmão é meu coração é e lá fora o meu pulmão é da Souza Cruz. Então a gente vai dividindo a vida, vai fazendo compartimentos. Não, irmãos, Deus Ele reina. Fala para o teu irmão assim, Deus reina. Ele reina em todos os lugares. Outros imaginam um Deus que fez tudo e abandonou tudo para sorte. Um Deus que Ele criou, estava com uma vontade de criar, porque Ele é criador, criou, foi super criativo, estava a fim de criar, como um compositor de uma música faz uma música, depois esquece. Aí depois de muitos séculos ela faz sucesso. Não, irmãos, Deus Ele criou a terra, os céus e tudo que existe, o mundo físico, o mundo espiritual, todos os mundos foi Deus que criou. Ele não só criou, mas Ele também os mantém. E até nós cremos num Deus do céu, a gente crê. Até Deus crê num Deus que criou tudo, a gente crê. Mas um Deus que é o Deus do céu e da terra, um Deus que criou e também controla e mantém todas as coisas debaixo da sua autoridade, aí não. Porque essa doutrina, irmãos, da soberania de Deus, ela é uma afronta contra nosso sentimento de queda,
o motivo principal da nossa queda foi aceitar de Satanás a sugestão de que nós poderíamos, como Deus, decidirmos o destino das coisas. E por isso que alguns têm essa ideia de que ele criou leis da natureza, abstratas, impessoais, e depois as abandonou. Fala para o teu irmão assim: Deus criou todas as coisas e não abandonou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, Ele amou todas as coisas, Ele ama você, e Ele cuida de você, e Ele cuida da terra, e cuida dos animais, e cuida das flores, e cuida das plantas, e cuida de tudo, das rochas, e Ele cuida dos mares, das montanhas, da neve, dos planetas, das galáxias. Ele cuida de tudo milimetricamente. Esse é o Deus da Bíblia. E aí, pastor, mas e o ser humano? Já que ele decide, ele faz todas as coisas, e o ser humano? Ele não tem o poder, ele não tem o tal do livre-arbítrio. O ser humano não tem, nós vamos falar sobre isso em outras, mas o ser humano não tem o tal do livre-arbítrio. Põe uma coisa na cabeça, fala para o irmão assim: o único ser que tem livre-arbítrio é Deus. Livre com L maiúsculo. O ser humano, ele tem uma liberdade, sim. Como uma vez uma irmã escreveu numa prova, na prova de teologia, eu perguntei assim: fale sobre o livre-arbítrio. A irmã escreveu assim, não, eu escrevi: fale sobre o livre-arbítrio do homem. A irmã escreveu assim: o homem tem livre-arbítrio, só que o livre-arbítrio de Deus está acima do livre-arbítrio do homem. Aí, pastor, não estou entendendo. Eu também não estou entendendo. Não entendo como Deus pode ser três e é um. Existe um texto em Provérbios que diz assim: não fale, não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. E no próximo versículo está assim: responda ao tolo segundo a sua estultícia. Aí eu olho assim e falo assim: tá bom, beleza. Aí você fala assim: mas você entendeu? Eu falo assim: entendi. Então explica. Não consigo. Eu sei que Deus é três, irmãos. Eu converso com o Espírito Santo. Eu sinto a paternidade do Pai. Eu sinto a salvação do Filho. E sei que Ele é o Deus. Quando eu oro Deus, eu estou falando com os três. E estou falando com um. Mas não peça. Aí fala: não, é como a água em estado sólido. Não sei, viu? Então essa verdade que nós estamos falando aqui, irmãos, que Deus é soberano, ela não é para ofender o ser humano. Ela ofende sim o ser humano que gosta de ser autônomo em relação a Deus. Eu vim hoje porque eu estou afim. Se eu não estou afim, tem hora que eu estou afim, tem hora que eu não estou afim. Na hora que eu estou afim eu faço, na hora que eu não estou afim eu não faço. Na hora que eu estou afim de adorar, tem hora que eu não estou afim de adorar. Então eu vou usar minha liberdade. Então essa pessoa, ela não conhece Deus. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu estou falando aqui em relação a convertidos, né? E não convertidos. Deixa eu falar, qual a diferença, irmãos? Aí, pessoal que lidera a célula, que cuida de gente, deixa eu só dar uma explicaçãozinha aqui. A conversão, ela é instantânea. Viu, irmãos? A conversão, assim, a pessoa tem um encontro com Deus, na hora, ela morre. Porque ninguém que se encontra com Deus fica vivo, viu, querido? Ninguém que se encontra com Deus fica vivo, viu? Então a pessoa que se encontra com Deus, a primeira coisa que ela faz, ela morre. Só que ela ressuscita uma nova vida. Então é instantâneo. Então essa coisa assim: aos poucos eu vou me convertendo. Não fala mais isso. Ninguém se converte aos poucos. Fala para o teu irmão assim: ninguém se converte aos poucos. A conversão é instantânea.
pá! Agora é progressiva a santificação. E o amadurecimento é progressivo. Então não confunda novo nascimento com santificação. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, irmãos, que ficam toda hora caindo, levanta, cai, levanta, tem até um corinho, né? Dê um sorriso só, sorriso aberto só, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Até aí tudo bem. Aí tem uma assim, tem uma hora que quando fala, tropeça aqui, oi, cai acolá. Isso é frevo. Tropeça aqui. Música de carnaval, né? É carnavalesca. Eventualmente, irmãos, a gente pisa na bola, peca, mas aprende, pede perdão, se arrepende. Pedir perdão e se arrepender é condição de novo nascido. Entender a natureza de Deus e aceitar numa boa, falar assim, que legal, ótimo, poxa, eu pensava que eu tinha que ficar segurando a mão de Deus. Tem até alguma música também diz, segura na mão de Deus. Segura na... Irmãos, essa música está errada. Fala assim para o teu irmão assim, seguro estou em Deus. Aí pode cantar dessa forma. Imagina o tamanho da mão de Deus. Imagina o ser humano segurando. O ser humano segurando na mão de Deus, se manter com Deus depende de quem é, quando o ser humano está segurando na mão de Deus. Você tem, irmão, quantos aqui consegue fazer pelo menos 2 barras? 3 barras? Só os caras que frequentam. Quanto tempo você aguenta ficar pendurado assim? Alguém aqui consegue 1 hora ficar pendurado? Estão entendendo, queridos? Achar que a permanência com Deus depende da nossa grande força. A nossa permanência em comunhão com Deus depende da nossa acuidade intelectual, da nossa acuidade espiritual, da nossa força de vontade. É tolice, queridos. Então, para entender essa palavra aqui que eu estou falando, isso aqui é princípio, isso aqui é essência. Nós estamos falando da natureza de Deus. Fala para o teu irmão de novo assim, para eu adorar a Deus, eu preciso conhecê-lo. E se eu não conhecer a Deus, estarei adorando um outro ser que não é Deus. Tem algumas pessoas que chegam a adorar pedaços de coisas assim, físicas. Eu tinha um vizinho que ele tinha uma lada. A pessoa não conhece. Ele limpava a lada dele com cotonete. Primeiro ele ia no barro, ficava 1 semana exibindo que ele tinha feito uma trilha. Depois ele lavava. Aí ele limpava assim com cotonete. Aquilo era o Deus dele. Ele encarava aquilo. Então tem pessoas que se prostram diante de coisas, se prostram diante de feita por homens. Esse é o desenvolvimento, né, da má compreensão de quem é Deus. Mas não somente os ídolos físicos, que são as armadilhas para adoração, mas os ídolos mentais. A construção mental, nós construímos ídolos. Pergunta assim, fala assim, será? Faz um questionamento, fala assim, será que o Deus que você anda adorando é o Deus da Bíblia ou o Deus da tua cabeça? Quando a turma começou a pintar, né, tentava reproduzir Jesus, a pessoa de Jesus, né? A gente vê na arte medieval um Jesus totalmente europeu, né? Loirinho, de olho azul.
E um palestino, alguém que mora, um judeu daquele lá, não tem nada a ver, meu. Ele é morenão, sim, forte, grande. E é interessante que algumas imagens até meio estranhas, né? Meio andrógena, né? Meio homem, meio mulher, uma cara meio estranha, assim, meio... Você acha que uma pessoa naquele naipe lá, assim, aguentaria ficar a noite toda apanhando, levando chicotada e depois carregar uma cruz de madeira até o alto do monte? Jesus é 100% homem e 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Jesus é o homem como todo homem iria ser. Forte, corajoso, bonito. Aí a Bíblia fala assim, mas a Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura. Está falando, irmãos, depois que o rosto dele foi desfigurado. A Bíblia diz que a barba dele seria arrancada. Ele foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho. Ele continuou 100% homem. Pastor, o homem então ele tem responsabilidade. Se Deus é soberano, então o homem não tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Outra verdade. Fala assim, Deus é soberano e o homem é responsável. Alguém entendeu? Muita gente aqui entendeu, mas você consegue explicar isso? Como o homem pode ser responsável, sendo que Deus é soberano? Se ele determina todas as coisas, nenhuma folha cai. Se ele determina todas as marés, se ele determina o homem, se todos os nossos dias foram contados e foram escritos. Em Salmo diz assim, todos os meus dias foram escritos. Pastor, então não adianta ficar lutando. Irmãos, nós caminhamos nos decretos do Senhor. Nós caminhamos. Aí alguns são mais malandros, a crentalhada é mais malandra. Fala assim, para tirar o corpo do caminho da pancada, fala o quê? Então eu peco, então não é porque eu sou culpado. Nem Deus eu vou culpar Deus. Não sou nem culpa minha, nem de Deus. Já sei, diabo. E aí vem uma pergunta, irmãos. Vem uma pergunta, quem está reinando? Deus, você ou o diabo? Quem reina, quem governa, quem é soberano sobre todas as coisas do universo? Você, Deus ou o diabo? Eu estou perguntando para vocês. O pessoal fala, Deus? Mas é assim mesmo, nós vivemos dessa forma, como se Deus reinasse. Ou alguns, quando têm a sensação de estarem sendo contrariados, resolvem ganhar no grito as coisas, na pancada as coisas, na violência as coisas, até no assassinar. Nós estamos em época de eleição, né, de campanha. Irmão, você não sabe o que acontece nesses rincões do Brasil aí, meu filho. Essa época aqui é a época que o pessoal da segurança mais ganha dinheiro. Que é um tal de gente fazer, como chama? Que é arapuca, né? Quando arma na estrada para pegar um camarada, como chama? Tem um outro nome. Tocaia. Porque assim, irmão, esse cara está forte, o que a gente faz? Tira ele. Mas tira ele como? Do jeito do Genaro, né? Genaro, vai lá, leva ele para os caras, né? Vai lá, filho. E os caras até choram. É meu sobrinho. Vai lá, Genaro, leva ele lá para pescar. Você entende, queridos? Então, o ser humano, por não crer num Deus soberano e não descansar na soberania de Deus, resolvem tomar a justiça pelas mãos. Eventualmente a gente é vítima de injustiça. E nesse momento, é um momento onde nós esquecemos de descansar na soberania de Deus, saber que Ele nos ama. E alguns colocam a culpa no diabo, mas o diabo ele tem essa responsabilidade. Irmãos, de vez em quando eu acho que, essa é uma imaginação minha, que eu acho que o diabo ele fala assim, esses caras são muito mala, velho. Eu preciso aprender com eles.
Assim, né? A culpa, falar para o teu irmão assim, a culpa é minha. E eu costumo colocar ela em quem eu quero, né? Então, assim, colocar a culpa no diabo. Nós somos responsáveis e Deus é soberano. E por que nós fazemos maldades? Nosso coração se tornou um coração mau, perverso, ruim. Irmãos, por isso que algumas ideologias sociais não funcionam. O que é uma ideologia funcional que não funciona, social que não funciona? É uma ideologia fantasiosa, utópica, que não leva em consideração a natureza maligna do ser humano. O que você está falando, pastor? Coloca duas crianças de 1 aninho de idade numa sala fechada com um brinquedo só. O que vai acontecer? Disputa? Violência? Tapão na orelha? Empurrão? Agora, quem ensinou essas crianças a serem egoístas? A natureza. Por isso que algumas ideologias não funcionam, porque toda ideologia utópica para funcionar, seria necessário o quê? Que as pessoas fossem essencialmente boas. Aliás, uma coisa que as pessoas são essencialmente boas. É que a formação delas, não, queridos, nós somos essencialmente maus depois da queda. Existe um vírus implantado na genética humana agora, que faz com que ele nasça egoísta, desconfiado, violento. Por isso que precisa dos meios sociais para barrar o ímpeto maligno do ser humano. Por isso que existe leis. As leis a lei bíblica, ela serve para quê? Para trazer à tona quem nós somos. Ela não salva ninguém, mas ela traz à tona, e ela é a base para que as pessoas saibam por onde elas caminham. Estou muito complicado hoje? Tá indo bem? Estou indo bem? Olha o que Marcos, isso aqui é o Senhor Jesus que está falando, viu? Marcos 7, 21, 23. Porque do interior do coração dos homens, está aí? Saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, dissolução, a inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro. C.S. Lewis, um grande escritor cristão, ele escreveu até eu ministrei muito quando era líder de jovem, quem já viu isso aí? Cartas do Coisa Ruim. Tem outro, cada vez tem uma edição, Carta do que? Do Diabo ao Seu Aprendiz. É a história de um demônio velho que ensina o seu sobrinho demônio como acabar com a vida de um jovem. Então é um investimento, ele está ensinando esse demônio novo como destruir a vida de um jovem. E o prefácio do C.S. Lewis é assim, do livro, ele escreve assim: no momento que eu estava escrevendo esse livro, eu cheguei a sentir náuseas das coisas que me vieram à mente para eu escrever. Porque são engendrados planos para destruir coisas que você nem imagina. Como que... Aí ele completa assim: não pensem que eu fui longe para ter essas ideias para o meu livro. Eu encontrei no meu próprio coração. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Pergunta: quem está dirigindo as coisas no mundo hoje? Deus, o diabo ou os seres humanos? Se você disser que é o diabo, você está dando um poder divino para o diabo. Se você disser que é o ser humano, você está dando um poder divino para o ser humano.
Nem o diabo, nem o ser humano, nem anjo, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem criatura nenhuma podem tirar o amor de Deus do coração, tirar Deus da reta do amor de uma pessoa. Nada nos pode separar do amor de Deus. Pastor, mas não existem homens impostores? Lógico que existem homens impostores, seres humanos impostores. Irmãos, aqui hoje eu estou, nesse assunto, né, soberana de Deus, eu estou pintar o quadro, eu espero que vocês sintam aqui leves. Mas eu vou ter que pintar esse quadro, mostrar a situação do ser humano em relação à visão que nós temos de Deus. E por causa desses impostores que têm mostrado um Deus como se fosse um gênio da lâmpada, quase que subserviente, quase que obediente ao ser humano, alguém que você esfrega a lâmpada, reza não sei quantos não sei o quê, e anda não sei quantos quilômetros, ou faz alguma coisa, e você desata um poder sobrenatural, ou vai numa encruzilhada, ou dá um dízimo, ou sei lá o que você imagina, e desata um poder espiritual, e com isso você está agora com controle remoto na mão. O que é feitiçaria? Qual é a base da feitiçaria? A feitiçaria é toda tentativa de acesso ao mundo espiritual longe da forma que a Bíblia ensina como acessar a Deus. Quem quer acessar a Deus, não adianta você matar um não sei o que lá na encruzilhada. Quem quer acessar a Deus tem que vir a Ele, na presença dEle, com o coração quebrantado e humilde, dizendo assim: ô Senhor, isso é Deus. Não existe forma de acessar a Deus orgulhoso, vaidoso, prepotente. Nenhum tem acesso a Deus. Daí a grande dificuldade das pessoas entenderem o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é a antítese de tudo o que o ser humano fala, do que todas as filosofias dizem, todas as ideias de que o homem tem que ser mais ele mesmo, tem que ter não sei o que lá ele mesmo, e se sentir tal, e aqueles esquema que o pessoal faz, né, mergulhar não sei na onde, para você falar não, e fala não sei quantas vezes, eu sou o máximo e tal, eu posso, eu quero, eu tenho. Não, irmãos, nós tudo podemos em Cristo Jesus. E o que acontece com esses que se enganam, criam deuses particulares e enganam os outros? 2 Timóteo 3:13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, a própria noção de democracia, presta atenção, eu vou falar. A própria noção de democracia. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, todo mundo começou a comemorar, dizendo assim: agora sim que o mundo vai estar organizado, porque o eixo do bem ganhou, porque Inglaterra, Estados Unidos, mas não sei mais quem, ganhou, e agora ganhou das forças do mal, que contra o nazismo, e agora sim o mundo vai começar a caminhar democraticamente, e todo mundo vai ter o poder, vai ter o poder mesmo de escolher, de escolher o que é melhor. Logicamente, irmãos, eu não estou falando contra a democracia, meu Deus, né? A democracia é a melhor alternativa contra a barbárie, né? Na verdade, a teocracia seria, mas falando humanamente. Teocracia não aquela islâmica, tá? Aquela teocracia, todo mundo obedecer ao amor. Mas a própria noção de democracia, irmãos, hoje ela virou um conto do vigário também. Ela virou porque assim, a gente sabe que para que haja democracia, os agentes da democracia precisam ser todos bons, ter boas intenções, não ter interesses além do que fazer o bem. E aí, pastor, então o que nos resta? Então nos resta a conhecermos a Deus,
o soberano, entendê-lo como Ele é, amar a Ele e começarmos, como que chama? Contemplarmos a Ele. Fala assim, eu sou, não tem nada de palavra fala assim, eu sou, não, melhor, eu me transformo em tudo aquilo que eu contemplo. Então, presta atenção no que você anda olhando, viu? Presta atenção naquilo que você anda admirando, viu, querido? Que na quebrada, que muitos aqui eram da quebrada, o sonho de infância era o quê? Era se tornarem traficantes. Porque contemplava aquelas pessoas que eles consideravam poderosos. Então presta atenção, irmãos. Eu vou te dar uma dica. Fala assim comigo, a melhor noção de uma pessoa poderosa que eu devo contemplar é uma pessoa nua, numa cruz, de braços abertos, sangrando. Essa é a visão que devemos contemplar. Aquele que se sacrifica, aquele que se doa, aquele que ama, nesse ponto. Vocês se assustaram com nua, né? Fala para o teu irmão assim, se você não se parecer com Jesus, você não vai entrar na casa dele. Mas como que eu vou parecer com Jesus? Ele era muito santo. Então, é por causa da morte dele, do sangue dele, que nós começamos a ter o poder de sermos feitos filhos de Deus. O céu, irmãos, é como para abrir a porta do céu, é como uma chave que fala assim, para entrar no céu, eu preciso ter o formato de Cristo. O formato da chave é o formato de Cristo. Deus exerce pleno domínio? Essa é a pergunta. Quem aqui que crê que Deus exerce pleno domínio? Não estou dizendo exerce domínio, estou dizendo exerce pleno domínio. Essa certeza é o que vai diferenciar os agnósticos dos cristãos. Irmãos, não sei se vocês perceberam que esses dias eu estou numa cruzada. Identificar entre nós os agnósticos. Por quê? Vamos lá, pastor, o que é isso? Eu esqueci. Agnóstico. Ele tem uma ideia. Qual a ideia? Há uma probabilidade que exista um Deus. E como existe uma probabilidade estatística, então o que eu vou fazer? Por vias de dúvidas, eu fico juntinho, do lado, frequento um culto, porque vai que seja verdade mesmo, porque existe uma probabilidade matemática, que tudo que esses homens estão falando aí, tudo que a Bíblia diz é verdade. Porque se não for verdade, eu não estou perdendo nada, estou convivendo com gente boa, honesta, cheirosa. Olha que cheiroso está o seu irmão aí do lado. Ó, pessoal, cheiroso, né? Hoje, quem tomou banho? Porque hoje é o dia, ontem e hoje, né? Os dias principais. O agnóstico, ele pensa o quê? Ele pensa assim, Deus pode existir. Só que ele está no nosso meio, ele está lá. Como ele não pode ser que ele não exista, então também eu não me coloco dentro dos padrões, porque tem coisas que eu não concordo, sabe? Tem coisas que eu não concordo. Como assim Deus soberano? Mas e o ser humano? Ele também quer um robô? Então as coisas é um relógio? Olha, irmãos, nós vamos falar muito sobre isso ao longo dos domingos. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu prefiro ser a juba de um leão do que a cabeça de um ratão. Entendeu? Então, irmão, que preocupação é essa que o ser humano tem de querer ser É uma preocupação adâmica, de querer estar acima de Deus, de estar acima
ou de estar pelo menos igual como Satanás desejou, e por isso ele perdeu o seu lugar maravilhoso de estar na presença do Senhor. Pastor, então qual o padrão? O padrão é esse, queridos. Isaías 53:3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Quantas pessoas aqui têm o costume de ficar ofendidos muito rapidamente? E os que não levantaram mão, tem outro problema, né? Aquele outro problema que eu não vou falar o nome. Vamos lá, vou tentar de novo. Quantos aqui, vira e mexe, ficou ofendido? Vou tentar pela terceira vez. Quantos aqui tem... Quantos aqui... Vou jogar toda a bomba na família. Eu nasci numa família. Quantos aqui tem o costume de ficar... de uma família que costuma ficar ofendido aqui? Aí todo mundo levanta. Aí, pessoal malandro. O pessoal levanta a mão. Meus tios lá tá louco, meu. Inclusive é tudo bebum, porque os caras não aguentam. Então vamos lá. Qual é a base da ofensa? Fala assim comigo. A base da ofensa é a justiça própria. Porque a pessoa ela tem uma expectativa que a pessoa vai honrar, estender o tapete vermelho e vai elogiar. Eu nunca me esqueço de uma vez um pastor do interior estava querendo, veio um visitante, né? E queria apresentar o pastor e começou a falar todo o currículo do pastor. Está conosco aqui o reverendo fulano de tal, um homem bom, ele é doutor em divindades pelo Oxford, Inglaterra, ele fez o seminário tal, tem pós-graduação. Aí começou a acabar os adjetivos, ele queria continuar. Aí ele disse assim, e também é um boçal. O cara falou assim. Acho que ele achou legal a palavra boçal, né? Tipo, alguma coisa, legal a beça, né? Bom a beça, alguma coisa, boçal. Então o ser humano, ele gosta, irmão. Pensa num bicho que gosta de deferências, de honras, de ser lembrado. Boçal é bobo, para quem não sabe. Boçal é uma pessoa bobona. Tolo, ridiculão. Era desprezado. E assim, a nossa vaidade, a nossa jactância, a nossa vaidade, ela é um dos sinais e um dos grandes responsáveis pela ofensa. Fala para o teu irmão assim, você quer parar de se ofender? Fala para o teu irmão assim, olha, vou dar uma dica boa. Quer parar de ficar ofendido? A pessoa que fica ofendida é a pior armadilha que existe. A pessoa que se ofende, ela fica travada. Fala assim, você quer parar de ficar ofendido? Para de se achar. Simples. A pessoa fala assim para mim, é que tem isso aqui que você fez que é errado. Eu falo assim, você devia ter pedido minha ajuda. Eu sei muito mais coisa, muito mais cabeluda de mim do que você, meu irmão. Pergunta para mim, que aí eu vou te ajudar, porque aí você pode mandar bala. Porque na hora que você está me ofendendo, você está falando o quê? Você está falando uma coisa que tá bom, demorou, grande novidade. Eu posso não... mas e se for mentira? Então, se é mentira, é isso que você está falando, mas tem outras coisas que eu sei que você não sabe. Que nem teve um camarada que falou assim, acabou o culto, né? Ele falou assim, pastor, eu estou aqui faz 2 semanas, estou vindo aqui, e é o seguinte, eu estou de saidinha, cara da quebrada, e mostrou que veio na casa da minha mãe, olha aqui, um monte de BO, um monte de processo. Pastor, esses crimes aqui, eu não fiz. Pastor, eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Tipo assim, eu sou o juiz agora, né? Aí eu falei assim, então, pastor, eu tenho orado, agora eu estou com Deus, e ainda me vem esse negócio injusto, crime que eu nunca cometi. Eu falei assim, sério mesmo, você não cometeu? Então vamos fazer assim, eu vou orar agora, e eu vou falar para Deus
para apagar esses processos injustos contra você. E todos os outros coisas que você fez, vim tudo à tona. Olhou assim e falou assim: ah, não, pastor. Não, tá bom. Ah, deixa, tá bom. Tá bom. Você é doido. Irmãos, o caminho outra coisa para você não ficar ofendido. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Humilde. O que é humildade? Vamos lá. Diz assim, humildade. Humildade, mano, não é você estar mal vestido. Fala para assim, mal vestido é que o cara tem mau gosto. Fala assim, que eu já vi pessoa morador de rua. Uma vez eu estava lá na oratório, estava esperando a Carmen numa loja, chegou uma mulher com aqueles carrinhos de supermercado, que a pessoa cata, né? Cheio de quinquilharia, mas a mulher, meu irmão, tinha uns trapos em cima dela, mas tudo equilibrando, umas cores. Eu sou filho de costureira, viu, irmão? Desculpa aí. E a pessoa assim, e uma pose assim, com carrinho de feira, de supermercado. E eu falei assim para a Carmen, dá uma olhada nessa mulher, olha só que elegância. E moradora de rua. Lógico que devia ter algum problema, mas ela tinha. Então assim, fala para você assim, humildade não é você andar zoado. Fala assim, humildade é quando você tem uma ideia exata de quem você é. Nem para mais e nem para menos, viu, irmão? Porque para menos você deixa de ser uma bênção. Ou nem para mais você se torna uma pessoa chata. Amém? Quando a pessoa se acha muito, ela fica esperando e ela não recebe, ela fica ofendida. Nunca fui tratado desse jeito. Nunca fui tão humilhado na minha vida. Assim, por que a pessoa é humilhada? Porque não é humilde. Uma vez eu estava com um amigo tinha umas pessoas debochando dele, falando assim, não sei o que, tirando um sarro, né? Eu falei assim, mano, você não percebeu? Os caras estão te rebaixando, né? Olha só, né? Tranqueirão. Aí, estão te rebaixando. Ele falou assim, não estão não. São sim, os caras estão tirando você, estão te tratando como um trouxa, um burrão. Ele disse, não. Por que ele não estava vendo? Porque ele é humilde. Porque o humilde, ele nunca espera, ele não está nem aí do que estão falando, estão pensando, se estão rebaixando, se estão honrando, se estão desonrando. O problema é de quem está falando. Esse caminho, irmãos, de entender a soberania de Deus é um caminho de humildade. Por que Jesus disse, quem não for como as crianças não pode ver o reino dos céus? Porque a criança, apesar dela ter a natureza pecaminosa, ela tem uma coisa, a criança, até uma certa idade, se você falar assim, ó, Jesus, Ele te ama e Ele quer que você aceite Ele como seu Salvador. Ela fala, tá bom, o que eu faço? Ora agora comigo, ela ora. Se você pregar o Evangelho para 100 crianças vão aceitar Jesus. Daí o grande problema, né, quando elas são vítimas de crimes, de gente ruim, porque elas são inocentes, irmão. Fazer um crime contra enganar uma criança, fazer perfídia contra a criança, estratégia enganosa com criança, é uma das coisas mais abomináveis que existe. Por quê? Porque está mexendo com alguém que não tem capacidade mental para barrar o mal, para dizer, não tem critério de avaliação. E aí a pessoa faz mal. Então assim, mas Jesus diz assim, quem não for como uma criança não pode ver o reino do céu. Que qualidade da infantilidade que ele está evocando nessa ilustração? A humildade. Criança, ela quebra o pau uma com a outra, daqui 5 minutos estão brincando de novo. Quantos precisariam ser como criança aqui, voltar a ser criança nesse sentido? Fala para o teu irmão então, para você não ser humilhado, para você não ficar ofendido, para de se achar, seja humilde. Amém? Fique em paz. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta do espaçoso que conduz o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por quê?
Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que encontrem. Outra pergunta que eu quero deixar nessa tarde: existem coisas que estão longe do controle de Deus? Irmão, só aqui na frente, vou fazer a pergunta de novo. Existe alguma coisa que está fora do controle de Deus? E quantos aqui estão passando por problemas sérios aqui? Quantos aqui? Pode levantar a mão. Quantos aqui estão com problemas sérios? Esse problema aqui, quantos aqui já passaram por problemas? Quantos aqui eventualmente passam por problemas sérios? Você acha o que, irmãos? Que esses problemas estão fora do controle de Deus? Ele controla tudo menos esses problemas. Você acha, irmãos, que o que o Brasil está passando é culpa dos seres humanos também, mas é Deus sabendo, permitindo e determinando. Eu estava lembrando da história do apóstolo Paulo, num evento, vários eventos. O apóstolo Paulo, irmãos, o que acontece? Ele é um cara muito inteligente, muito preparado intelectualmente. Quando ele tem um novo nascimento, ele na mesma hora ele começa a buscar e pregar e tal, e estudar, e ele chega, irmãos, ele começa a chegar nos lugares e ser desprezado. Então, você vai ver ele escrevendo cartas assim, fala assim: isso me entristece muito, porque eu amo tanto, eu estaria disposto a ser amaldiçoado. Ele fala assim, chegou uma hora que ele fala assim: eu estaria disposto a ser anátema, por causa de vocês, de tanto que ele amava as pessoas, de tanto que ele amava as igrejas, né? Porque ele cuidava de várias igrejas. E ele fala assim: eu sinto muita tristeza, porque vocês não gostam de mim, que vocês ficam, é muito triste isso, porque é muito chato, porque eu gostaria de fazer o melhor por vocês. E aí o que acontece? Ele está falando de quem? Dos judeus, né? Está falando sobre os judeus, o povo dele. Ele fala assim: eu amo tanto o povo judeu, porque o pessoal acusava ele de não amar o povo judeu. E aí, hoje, pensando nisso, eu falei assim: uau, olha só que interessante. Deus meio que endureceu o coração dos judeus em relação a ele. Porque com esse lance, porque ele tinha um ímpeto tão grande de pregar o evangelho, que com isso, ele começou a pregar para as nações. Ele foi para a Espanha, ele foi para Roma, tanto por isso que tem cartas para a Grécia, Corintos, Efésios, toda a Macedônia, a Ásia Menor. Você vai ver lá, Espanha, ele está dizendo: estou indo para a Espanha, né? Vou pregar lá na Espanha. Era o sonho dele pregar na Espanha. Então, assim, ele acabou abrindo o coração, já que os judeus não aceitavam ele, só aceitavam os 12 lá, os bonitão, né? Que ele falava assim, que, inclusive, teve uma vez que ele chegou em Jerusalém, ele teve que ficar escondido na casa de um camarada, que o pessoal está falando: esse cara chega aí do nada, ele é perseguidor, ele é matador de cristão. O pessoal não confiava nele. E ele era meio desprezadão, assim. Mas todo esse desprezo tinha um propósito. Deixa eu falar alguma coisa para você. Fala para o teu irmão assim: o problema que você está passando agora, as lutas, as barreiras que você tem passado agora, é porque Deus é soberano. Porque Deus é soberano, e é um soberano que te ama. Então, aproveita a luta para ficar forte, aproveita a luta para ser amadurecido, para não cometer os mesmos erros. Eu acho engraçado o pessoal muito novinho. Irmãos, você reparou que o pessoal novinho não para muito emprego? Qualquer coisa fala: eu vou pedir a conta, estão abusando de mim, isso aqui lá. A pessoa mais velha, ela aprende a entender a situação, ela é mais compreensiva. Ela fala assim: não, isso aqui está certo. Não, o cara não entendeu direito, então eu vou explicar melhor, eu vou fazer melhor, vou fazer do jeito que ele quer. Porque aí a pessoa, né? Ela fala assim: não, mas isso daí é empregado. Não interessa se é empregado, se é patrão. O patrão, o empregado tem um patrão, né? O patrão, ele tem milhares de patrões. Porque os clientes são os patrões. Ele tem que agradar, aprender a ser humilde, aprender a ouvir, a negociar, a não ser linha dura, a saber perder para ganhar. Muitas vezes você tem que perder, irmão. Tem momentos que você tem que falar assim: não, beleza,
perdeu, perdi. O cara está achando que eu sou bobão. Beleza, tá bom, não tem problema. Vamos lá. Vamos fazer o que tem que fazer. Né? Esses dias mesmo, numa negociação, a pessoa quis falar umas coisas lá e tal. Eu falei assim, não, tá bom, querido, tá bom. Poxa, a gente tem que lidar com tantos problemas, né? E teve isso também, eu falei um negócio que a pessoa fez também, pisou na bola. Tem isso aqui, né, que me deu um prejuízo. Mas assim, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente, vamos embora, vamos, né, para frente e tal. A pessoa esqueceu, né? A pessoa só lembra dos prejuízos, né, que ela tomou, mas... Outra coisa, a ideia de um Deus frustrado, um Deus que tenta fazer as coisas, mas não consegue. Fala para o teu irmão assim, a crise está restrita à tua vidinha, viu? Porque no que diz respeito à Bíblia, fala para o teu irmão, porque no que diz respeito à Bíblia, o céu não está em crise. No céu não há crise, no céu existe alguém poderoso, soberano, controlando todas as coisas no universo. Esse Deus que controla todas as coisas me ama. Não sei porquê. Talvez seja porque a essência dele é amor. Não havia motivo nenhum. Fala para o teu irmão assim, Deus te ama. Fala assim, sabe por que Deus te ama? Por causa do amor dele. Você pensou, né, que você é bonito, que você é religioso, né? Não. Ele te ama porque ele te ama, irmão. Não existe nada que a gente possa fazer o Senhor nos amar. A impressão é que existe um Deus frustrado, tentando fazer algumas coisas, e as pessoas não dão licença para Ele. Se Deus deixar, se o ser humano deixar, Deus faz. Então, muita pregação errada nos nossos púlpitos. Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa. Os nossos púlpitos foram contaminados com filosofias humanistas, que não são bíblicas. E dizendo que o ser humano é o centro de todas as coisas, antropocentrismo. Que quem controla o ser humano, quem controla a atuação de Deus no ser humano, a atuação de Deus na terra é o ser humano. Ou seja, estão se achando, entendeu? Estão se achando. Tem algumas pessoas que falam assim, eu vou na igreja. Eu vou fazer esse favor lá para o pessoal da igreja, vou lá na igreja. Eu fui no padre, e o padre, eu pequei, né? Eu falei, esse padre, pequei. Quem já se confessou aqui? Quem já se confessou? Padre, pequei. Aí o padre fala assim, então vou te dar umas penitências. Castigo, né? Então vou te dar umas penitências. Você vai ter que conversar com Deus. Rezar, né? Conversar. Não sei quantos não sei o que, não sei quantos não sei o que lá. Você quer ter uma vida boa, então você tem que frequentar todo não sei o que lá. Então, está determinando coisas para você fazer, para que a graça de Deus não seja suficiente, para que a tua luta que mova o coração de Deus. Eu já vi pastor falar assim, vamos trazer uma oferta agora para o Senhor? E essa oferta, mas você tem que agora surpreender Deus. Mano, surpreender Deus? Com o quê? Vai dar o quê para ele? 10 reais, né? Vou dar 10 reais para ele. Ele vai ficar, vou dar 1.000 reais. Irmão, nada surpreende Deus. Nada, irmãos. Ele é bom porque Ele é bom. Ele te ama porque Ele te faz o bem porque Ele te ama. E isso é graça, a graça de Deus. A graça irresistível, a maravilhosa graça. Ele te ama porque Ele te ama. E se Ele te amou e se revelou a você, você está entendendo o que eu estou falando? É sinal que Ele está se revelando a você, que o Espírito Santo está em você. Você está entendendo o amor dEle. E quem entende o amor dEle não larga mais Ele por nada. O mundo não entende. O mundo não entende isso, as pessoas não entendem. Como tem um povo que toda hora fica lá, toda hora Deus. Não, irmãos, toda hora a gente se enfada com as outras coisas. O mundo jaz do maligno, mas o maligno jaz de Deus.
que é jaz? É subjugação mortal. O mundo, Satanás domina o mundo de uma certa maneira, que é aquilo que a gente chama de cosmos, né? O sistema. O sistema. O mundo jaz no maligno. Mas o maligno, irmãos, é um controlado. Ele trabalha com coleira, meu irmão. Coleira. Fala para o teu irmão assim: Satanás, seus demônios, todos os seres da maldade estão amarrados pela vontade soberana de Deus. Nenhum fio da tua cabeça é tocado se Deus não permitir. Nada de mal acontece na tua vida se Deus não permitir. Você só parte na hora que Ele deixar, que Ele permitir. Ninguém morre na véspera. Uma vez chegou um camarada, a gente estava indo embora, chegou um camarada e falou assim: pastor, eu só história doida, né? Pastor, eu saí, meu filho nasceu, mas eu estou também de saidinha, sempre assim, né? É isso aí. E eu estou aqui, sabe? Ele levantou, eu estou aqui com essa arma e tal, mas eu queria pedir que o senhor pudesse me dar uma grana, porque o meu filho nasceu e tal, e precisa alguém registrar, né? Com coisa que não paga nada para registrar, viu, pessoal? Aí pelo menos naquela época não pagava, não sei agora. Aí eu falei assim: mas o que você mostrou essa arma? Eu falei assim: não, desculpa. Eu falei: não, o que você mostrou? Você vai me assaltar? Você vai me matar? Então já mata logo que eu tenho um compromisso agora. Tem que ter um aconselhamento meu. Meu irmão, para mim morrer, lucro, para mim morrer. Fala para o teu irmão assim: você está vivendo já na eternidade. Nós já estamos na eternidade, não precisa morrer. Nós já estamos na eternidade, nós estamos nessa fase da eternidade. Tem essa fase e tem a próxima. A irmã ontem falou assim: eu não tenho medo, né? Porque veio o camarada da van, o cara estava bêbado. A gente alugou uma van para levar as irmãs. Chegou lá, o irmão chapou o golpe, nem foi na nossa festa, porque a nossa festa não tinha nada, né? A não ser que alguém levou aí. Quem foi quem? Aí os irmãos falaram: o pastor Diogo foi levar um churrasco para o camarada, deu um espetinho, deu um copo e deu um espetinho. Copo é um espetinho, né? Um copo e um espetinho. Deu na mão do cara, o cara pegou. Aí ele pegou o refrigerante e ia colocar no copo. O cara estendeu o espetinho para ele colocar o refrigerante. Você vê que ele estava... Mas eu nem lembro porque eu estou falando isso. Porque Deus é soberano. Tá bom. Lembro das histórias. É a idade. Hã? A irmã falou assim. Aí depois ele ficou bom. O dono o cara mora não sei onde, falou assim: pastor, eu também sou crente. Esse camarada nunca deu trabalho, não. Você sentiu o cheiro de álcool nele? Eu falei: não. Mas ele está realmente esquisito. Está falando de mole e tal. Pode ser droga, mas estranho. Pastor, eu sou crente. Você experimentou orar por ele, expulsar? Eu falei assim: agora mais é essa agora. Expulsar demônio de motorista agora. Pior se o cara resolver cobrar 2, né, motorista, né? Ele e o capiroto, né? Aí chegamos aqui, a irmã falou assim: eu não ia entrar naquela van. Eu falei assim: irmã, tá com medo de morrer, né? Tá com medo de morrer, não tem certeza. Eu não tenho medo de morrer, só tenho medo de perder a vida, né? Não. Brincadeira. Vamos lá, eu quero encerrar hoje, porque a gente vai continuar. Irmãos, para você entender a soberania de Deus, esse atributo, Deus é soberano. A palavra soberano, irmãos, é o seguinte: o que quer dizer a palavra soberano? Não existe nenhuma autoridade que esteja acima dele. Nem de circunstância, nem de seres, ninguém está acima de Deus. Então, tudo o que acontece nesse mundo está controlado por Deus. Deus permite, na verdade, Ele age e Ele permite agindo tudo. Agora, deixa eu só dar um toque aqui para você entender, começar a entender. Qual o grande empecilho de nós entendermos esse atributo? Porque nós temos o costume de analisarmos as coisas pelos nossos critérios. Amém? Então, assim, muitas vezes nós temos nosso senso de justiça.
Então você foi criado numa família, por exemplo, que o pessoal tinha maneira de limpeza. Por exemplo, a minha família tinha esse negócio, né? Eu entrava na minha casa, minhas irmãs, eu tinha 3 irmãs, as 3 com toque, irmão. Tem uma delas está aqui. Com toque de limpeza. Toque não é aquele produto, toque mesmo. Aí eu ia entrar, ela falava assim, entra, não entra. Mas tem que entrar. Tá bom, entra, mas não pisa no chão. Saí voando, né? Tapete mágico, tapete. Então, para aquela pessoa que tem mania de limpeza, irmãos, a pessoa, quem é que tem mania de limpeza aqui? Imagina essa pessoa entrando numa casa e pisando no piso da cozinha da Macau. A pessoa morre, porque o critério de avaliação do que é bom, nessa hora a pessoa ela já considera aquelas pessoas horríveis, mau caráteres, desonestas, corintianas, tudo de mal, tudo coisa ruim. Tudo. Porque o critério da pessoa, por exemplo, o meu critério para pessoa ruim, né? Esse é o meu eu lembrei dos meus critérios aqui. Então para de julgar, presta atenção, agora é sério, para de dar risada. O critério para se analisar a Deus jamais deve ser aquilo que a tua mãe e teu pai te ensinou. Jamais deve ser aquilo que o teu professor cannabis te ensinou. O critério de avaliar aquilo que é divino tem que ser única, exclusivamente pelo documento que Deus nos deixou, chama-se Bíblia, corroborada pelo Espírito Santo que habita no ser humano, que se rendeu a Ele, que vai interpretar. Aquele ser que inspirou os profetas e apóstolos é o mesmo que interpreta. Então, eu não concordo que Deus... Quantos aqui já ficaram revoltados quando Deus levou a mamãe, o papai, a vovó, aquela vovó tão... E você falou assim... E assim, o pessoal é muito cruel, né? Não é cruel, é ignorância mesmo. Chega para a criança assim, a criança fala assim, cadê a vovó? Cadê a vovó? Aí a gente fala assim, e agora, né? Eu falar o quê? Aí vai, já sei, né? Então, a vovó, ela estava cansada, tá? E o papai do céu levou ela. Uma vez uma criança fala assim, então eu não gosto do papai do céu. Lógico. Papai do céu levou embora alguém que ela amava. Não tem esse nível de compreensão. Aí você fala assim, nossa, que absurdo, né? É absurdo. Muitos de nós ficamos revoltadinhos com Deus quando fura o pneu. Fica revoltadinho quando perde alguma coisa. Quem já perdeu 100 reais já? 100 reais. É legal perder, meu irmão. Cadê? Eu tinha certeza que está aqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eventualmente irá acontecer coisas que você não se agrada. Toma cuidado de não ficar achando que Deus, porque você sabe, sabendo que Deus é soberano, Ele permitiu, aconteceu, que Ele é injusto, que Ele é mau, que Ele que Ele te odeia por causa disso. Amém? Então, não use, fala para o teu irmão assim, não use o teu critério moral que você aprendeu na terra para entender de soberania de Deus. Use o que a Bíblia diz. E nós vamos começar a ler muitos textos depois, não hoje, que falam da soberania de Deus, como que Ele é, o que Ele pensa. Vocês viram o primeiro texto que eu li? Eu faço o mal. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que o Senhor Deus mandou um espírito de engano para lascar com o rei lá. Assim, mas que maldade, hein? Irmãos, tem coisa que o ser humano fazendo é mal. Por exemplo, quando Deus
tira a vida de uma pessoa, ele está fazendo o quê? Vamos ser sinceros, vamos lá. Quando Deus tira a vida de uma pessoa, ele está fazendo o quê? Vamos usar o português claro. Quando Deus está tirando a vida de uma pessoa, ele está fazendo o quê com essa pessoa? Não, o que ele está fazendo? Tá? Quando Deus está tirando a vida, ele está? Quando a pessoa tira a vida de outra, ela está? Quando Deus tira a vida de alguém, ele está? Matar é certo ou errado? Não. Matar é errado. Depende. Não leu 10 mandamentos, não? Errado. Mas quando Deus mata, não é. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Quando ele fala assim, quando eu faço um negócio, eu estou errado. Quando Deus faz, ele está certo. Deus sempre está certo. Irmãos, viver isso dá uma paz. E aí você vê assim e fala, beleza, vamos lá. Deus quis, louvado seja o Senhor. Você lembra da vida de Jó? Agora não vou estender mais. Irmãos, amém? Ficando com isso, Deus é soberano. Essa semana medita sobre isso. Vai lá no Google, por lá. Textos que falam da soberania de Deus. Leia, faça devocionais. Amém? Vamos ficar de pé.